Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: A pesca maravilhosa. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E o assentar ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao lago e lança vossas redes para que pesque. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanhou grande quantidade de peixe que rompia-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno, pois à vista da pesca que fizera. Admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, e bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o seu sócio. Disse Jesus: Simão, não tema, da hora em diante será pescadores de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo como que é as coisas? Muito de nós até tem vontade de servir, de seguir a Jesus, mas aí olha para os bens que tem, meu Deus, eu tenho muitos bens. Para me deixar tudo aqui só para andar por aí, seguindo Jesus, como um peregrino, como isso, como aquilo. Ai, não, eu prefiro ficar aqui no meu luxo do que fazer esse negócio aí. Esse negócio aí de crente não é para mim, não. Sabe, você não sabe nem o que você está perdendo. Porque não existe riqueza bem maior do que você ter a presença de Deus junto de você, do que você ter o privilégio de fazer, nem que seja uma coisinha para a obra de Deus. Sabe por quê? Até mesmo porque Deus não precisa de nós para nada. Quando Deus chama um de nós, seres humanos, fazer alguma coisa para Ele está dando a oportunidade para nós. Mas tem muita gente que pensa: ai, Deus precisa de mim, tem que ir, porque sem mim, Deus não pode fazer nada. Nem pensa uma coisa dessa, porque isso aí é blasfêmia. É blasfêmia. E Pedro, ele estava ali, a noite toda, um homem pescador, conhecedor de onde tem peixe, olha para o céu, para a lua e diz: hoje é noite de lua, hoje a lua tá boa, mas tá bom para pescar. Tá bom para pescar. Mas o que ele não sabia é que Jesus, naquele dia, naquela noite, Jesus teria um encontro com ele e com seus amigos. Com seus amigos. E tem gente que está dizendo: porque já viu que você passou a noite toda trabalhando, quantos anos você tem investido no teu projeto, nas tuas coisas? Porque o caso de Pedro aqui era pesca. Mas existe outro tipo de pesca, outro tipo de bem que as pessoas têm investido e não tem dado certo. Por quê? Porque Jesus não te deu a ordem, não te autorizou e disse: lance
tua rede para o lado direito, lance tua rede para trás, lance tua rede para frente. Tu não pediu direção de Jesus até então, tu tá fazendo do teu jeito, do jeito que tu acha que é bom. E aí tem muita gente que tá vendo e tu diz assim, eu vou tentar mais uma vez. Porque dessa vez eu senti no coração Deus falar, vai que eu tô contigo. Aí tem gente que diz assim, mas menina, mas menino, tu já tentou tantas vezes e não deu certo, e por que tu acha que agora vai dar certo? Não, porque agora Deus falou comigo. Aí olha pra tua cara assim, coitadinho do bichinho, coitadinho da bichinha. Olha só, ela já investiu tanto e nunca saiu do lugar. E a pessoa é entendida no negócio. Ela é expert no negócio. Pedro não era? Era. Mas ele não pegou, a Bíblia fala que ele não pegou. Ele já tinha lavado as redes dele, tinha descido do barco, estava lavando as redes. Quando Jesus chega e entra no barco e não pediu licença, não. Porque tem momento que Jesus não bate, não. Tem momento que ele chega, ele vai entrando e diz, eu cheguei, e vai dando a ordem, e tu vai fazer do jeito que ele mandou. É. E o que Pedro falou? Pedro obedeceu. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando nós obedecemos a direção de Deus, não importa quanto tempo tu já investiu nesse negócio que está todo mundo olhando para você e dizendo não vai dar certo, e eu tô aqui nesta manhã para te dizer que vai dar certo. Porque dessa vez Deus está contigo no barco. E quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade que vier, pode vir a trivoada que vier, pode vir o tsunami que vier, ele não afunda e tu vai pescar. Tu não vai pegar nem aquela piabinha do olhão, não, que nasceu ontem à noite. Tu vai pegar peixe escolhido. É escolhido. E não vai ser só para ti, não. Tu vai fazer sinal para os companheiros, porque quando Deus nos abençoa, ele não nos abençoa para a gente falar, ai meu Deus, agora eu estou farto e abastado, não preciso mais de nada. Agora, aquelas minhas amigas que ficavam rindo de mim, aqueles meus amigos que ficavam rindo de mim, agora eu vou passar na cara, agora eu vou passar na frente com o meu carrão, com minha BM, com minha Dodge Range, com, sei lá, com o meu Jaguar, com a minha Ferrari, para eles verem. Quem te viu, quem te vê. Não é para isso, não. Deus nos abençoa, que é para nós abençoarmos pessoa que está do nosso lado precisando de bênção, precisando de ajuda. E aquele que não é para você ajudar, Deus vai colocar no teu coração. Esse aí não ajuda. Porque esse aí eu estou tratando. Esse aí eu tenho um negócio com ele. Eu vou descer com ele para a casa do oleiro, vou descer para ele com fogo, vou lapidar, vou fazer dele e dela uma joia preciosa. Não vai ficar desse jeito, não. Nessa moleza, vai, não vai, chove, não molha. Não vai ficar nesse nhenhenhê, não. Não vai. Deus não vai permitir esse negócio. E aí Pedro disse o que para Jesus? Não, Senhor, vou jogar a rede, não. Jesus, deixa eu te falar. Você entende de pescaria? Eu entendo. Olha, Jesus, eu vivo disso. Essa é a minha profissão, meu amigo. Não, pai, não vou fazer esse negócio, não. Ele disse isso? Não. Ele só falou o seguinte. Jesus, mestre, tendo pescado toda a noite, nada apanhei. Mas sobre a tua palavra, olha só, eu vou lançar as redes. E lançou, não lançou? Lançou. E não pegou? Pegou. A ponto do barco quase a pique. E o que ele fez? Ai, não, Pedro disse, agora é só para mim, deixa os meus companheiros para lá, que eu vou provar para eles, tá? Eles estão bem longe que eu sozinha, eu também posso pegar muito peixe. Não é isso. Porque tem gente que, quando Deus abençoa, fica numa arrogância, numa prepotência, achando que está acima de tudo e de todos. Cuidado, baixa essa bola. Baixa essa bola. De onde que vem a chuva? Ela vem lá de cima, não é? E ela não cai aqui no chão e não vai, roda. Vai para um garapé, para um buraco, para um bueiro. Vai para lá, cuidado. Não faça isso, não.
Deus não te deu tudo que ele te deu para você ficar se achando melhor do que os outros, não. Para você sair pisando na cabeça dos outros e dizer eu tô acima de tudo e de todos. Lembra que Deus é poderosíssimo. Mas tu vê Deus humilhando alguém? Não, é filhinho, filhinha. Ele é longânimo, paciente. Tu já imaginou se Deus fosse igual a eu e você? Não teria mais nenhum ser humano na Terra. Não. Porque a gente, na hora da nossa raiva ali, na hora do nosso ali, sabe, a amargura de alma, que nem Ana, a gente às vezes nem pensa, enfia o pé na jaca, aí quando vai se arrepender já é tarde. Já é tarde. Todo mundo zanga. Não tem ninguém, não. Se até Jesus quer Jesus, o que ele fez quando aquela chegou lá naquele templo que os cambistas estavam lá? Meteu o chicote, não foi não? Porque ainda se fala assim, então não é de Deus, porque Deus é mansinho, Deus é cordeirinho, Tu ouve os trovão que ele manda? Não, ele é paciente, ele é pacífico, mas na hora que ele se ira, não queira ouvir, não queira sentir a ira de Deus, não. Não fica pedra sobre pedra. A ira de Deus não fica pedra sobre pedra. Mas tem gente que brinca com Deus. Brinca com Deus, não sabe quem é Deus, não. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E tanto é que os servos, nós servos de Deus, quando alguma coisa nos acontece, a gente não pode dizer, eu vou me vingar, eu vou fazer. Não. Olha, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque a vingança a Deus pertence. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestado, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Entendeu? Então Pedro estava lá. Com certeza já teve gente que chegou lá e disse, olha, eu não quero te desanimar, não. Mas eu vi o Pedrinho ali, viu? Ele estava lavando as redes. Hoje, olha, avisa lá no mercado que hoje não vai ter peixe, não. Aquela barraca lá que o Pedro fornece peixe para eles. Vai ter peixe, não, pelo contrário. Vai ser tanto peixe, mas é o último que vão comer da mão de Pedro. Porque Pedro, de hoje em diante, não vai ser mais pescador de peixe, mas de homens. Ou seja, parou. Deus já te dando uma outra função. Tu vai ser o quê? Um evangelista, uma pastora, um pastor. É isso aí mesmo. Ai, Francisca, mas meu pastor disse que eu sou muito grossa, que eu sou muito grosso, que eu não tenho jeito para isso. E daí? Foi Deus que te chamou, não foi teu pastor? Não foi tua pastora? Foi Deus que te chamou. E se Deus te chamou, quem vai ficar contra? Teu pastor? A tua pastora? Não tem ninguém que fica contra um agir de Deus. Quem está te chamando é o próprio Deus, não é carne nem sangue, é o próprio Deus. E aqueles que são chamados por Deus, que as pessoas que estão no caminho, que não aceitam, Deus remove do caminho. Ele não deixa, não. Mas como é que tu sabe? Porque acontece comigo. Eu não fui chamado pelo homem, não. Não tem nenhum homem em cima dessa terra que diz assim, ela foi levantada por mim. Fui eu que levantei, não. Quem me levantou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É eles. Fui chamada pelo próprio Deus. Foi ele que me chamou e mandou eu fazer tudo que ele mandar. Tudo que ele mandar para eu fazer e não ter medo de nada. Porque ele está comigo. Aonde quer que eu coloque a planta dos meus pés. E assim mesmo é com você. Ai, Francisca, mas eu estou aqui onde o vento faz a curva. Não tem ninguém. Tem sim, tem você aí. Tem você. E você está aí nesse lugar para você falar do amor dele para as pessoas. Aí não se cale, fale. Porque Deus não te colocou aí por acaso, não. Tudo nesse mundo Deus colocou com um devido propósito. É para que todos conheçam o amor dele através de você, através de mim, através de todos os seus servos. E Pedro, quando ele terminou ali a pesca, ele e os seus amigos arrastaram as redes. Arrastaram as redes lá. Os barcos, aliás, né? Colocaram tudo ali na praia. Ali a família de Pedro que soube depois pro terceiro, porque a Bíblia não fala que Pedro foi lá, avisou. Tô avisando que a partir de hoje não vou pescar mais. Vou seguir Jesus a fazer tudo que meu mestre mandar. Não, a Bíblia não fala disso, não. Arrastou o barco para a praia lá, cheio de peixe. Alguém vai lá avisar a família, porque Pedro hoje, a partir de hoje, Pedro segue Jesus, porque Jesus é assim.
Deixa tudo e vem. E aí tu vai o quê? Tu vai ganhar o teu tesouro no céu. Exatamente isso. E tem na Bíblia, você já prestou atenção? Tem algum dos apóstolos na Bíblia que tinha a unção que Pedro tinha? Nenhum. Nenhum. Todas elas eram diferentes, mas a de Pedro, ela é muito especial. A de Paulo, ele tinha tanto que ele rasgava o pedaço da roupa dele, ele mandava, se tivesse algum enfermo, colocava aquilo lá, demônio saía, enfermidade batia em retirada. Mas Pedro, até a sombra, se ele passasse perto de você, tivesse enfermo, já ficava curado. Ele não precisava nem colocar as mãos, até a sombra. De tanto que o homem era cheio da presença de Deus. Mas Satanás fez de quê? Fez de tudo para cefar, para remover Pedro do lugar. Fez de tudo. Mas conseguiu? Não, não conseguiu. Pedro cumpriu o propósito dele nessa terra. E tu acha que tu não vai cumprir o teu também, não? Claro que vai. Assim como Pedro cumpriu, nós vamos cumprir o nosso propósito com Deus. E Deus vai fazer maravilha através de nós. Na vida de muitas pessoas. Só a gente tem que fazer é parar de ser orgulhosa, parar de se achar que é melhor do que os outros. Às vezes passa por uma pessoa e vê a pessoa precisando e o Espírito Santo diz, vai lá, toca nela, conversa com ela. Ela está precisando de uma conversa. Às vezes a pessoa não está precisando de muito, não. Uma conversa, só está precisando que a gente escute ela. Ou se não, chega perto, põe a mão no ombro. Basta um toque. E a pessoa já vai se sentir melhor. Mas a pessoa acha, sabe? Quando chega, vai pisando, sabe? Só não voa porque Deus não dá asa para cobra, porque senão dá cobra voadora aí por todo lado. Deus não dá asa para cobra, não. Seja simples. Tu via Jesus com essa arrogância, com essa jactância, com essa prepotência? Não. Jesus era aquele que lavava os pés do seu discípulo. Manso. Até um certo limite. Todos nós somos assim. Mas também não abusa, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz a nossa parte. A gente aguenta, engole cada sapo que só Deus na causa. Mas cuidado também. Nós somos seres humanos. Nós não somos anjo, não. Nós somos de carne, osso e um pouco de gordura aí. Entendeu? Então vigia a maneira. Respeita as pessoas como você gostaria de ser respeitada. Quem não gostaria de ser respeitada? Quando você entrar nas casas dos outros, observa, respeite, como você gostaria que você fosse respeitada na sua casa também, entendeu? Preste bem atenção. E Pedro deixou tudo para trás e foi seguir a Jesus. Foi seguir a Jesus. E você acha que porque você já tentou tanto e tanto, já jogou tua rede para um lado, já plantou para o lado, já investiu para cá, já investiu para lá, e o negócio nunca deu certo. E você continua insistindo, pois insista, porque dessa vez vai dar certo. No nome do Senhor Jesus, dessa vez, tudo é tempo de colheita, melhor, é tempo de colheita. Pedro já não tinha esperança de nada. Não, ele não tinha esperança. Tanto é que ele já estava lavando a rede. Até Jesus dar uma palavra para ele. Uma palavra. Vai-te o mar alto e lança a tua rede para o lado direito para pescar. E ele obedeceu. Quando nós obedecemos, pode até estar rindo, pode até estar comemorando, dizendo bem feito, bem feito, bem feito. Tá vendo só? Mais uma tentativa frustrada. Mais uma tentativa. Não é frustrada coisíssima nenhuma. Dessa vez, tu vai ver os peixes, até as escamas vai brilhar. Vai brilhar que nem o sol do meio-dia, porque é selecionado o que Deus tem para você. É especial, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, Pai. Consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, Pai, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade.
físico, espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que essa pessoa e toda a descendência dela, se houver alguma maldição hereditária nesta família, Pai, que seja quebrada, que seja cancelada, que seja anulada. No nome do Senhor Jesus, seja desfeita toda obra de feitiçaria na vida dessas pessoas, toda obra de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, cai por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria que vinha assolando esta família, Pai. Desmancha aquela obra de feitiçaria que foi feita para aquele projeto. Não dá certo, meu Deus. Pai, entra com a tua providência e joga por terra, Senhor, toda a obra do inferno que foi feita para travar aquele projeto. No nome do Senhor Jesus, já foi desfeita agora toda a obra de amarração, toda travação. Não adianta enfiar, fazer bolinha de voodoo, enterrar nos quintal para travar os projetos das pessoas, porque no nome do Senhor Jesus, Deus está passando com fogo devorador para devorar toda a obra do inferno. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, aquele espírito do medo, espírito da depressão, espírito da loucura, espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para visitar todas aquelas pessoas que se desviou por algum motivo, Senhor, porque hoje está tão difícil, meu Deus, as pessoas se manter na tua presença, porque tem mais gente que tem igreja que tu tem que vir de paletó e gravata, senão tu não entra, e a palavra de Deus disse, vem do jeito que está, mas não disse permanecer do jeito que está. Então, Pai, traz os teus filhos, sara, Senhor, aqueles que estão magoados, Senhor, cura as feridas, Senhor, cicatriza, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, remove aqueles demônios, Senhor, que está desviando o teu povo, Pai, levando para a escuridão das trevas, resgata, Senhor, e traz para o teu mundo da luz, Pai, no nome do Senhor Jesus, joga por terra todo levante maligno do inferno, da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindro, vai batendo em retirada, todo levante do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família, vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai, abre as portas, Senhor, para aquele que precisa de uma porta de emprego, dê oportunidade, Senhor, abre as portas para aquele que está em outro país precisando de um documento, Senhor, abre as portas, dê oportunidade para o teu povo, Senhor, ficar legal naquele país, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, aquele que tem uma causa na justiça, Senhor, dê a vitória, seja advogado, seja juiz do teu povo, Pai, dê a vitória, faça justiça, Senhor, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, entra com providência, Pai, no nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito de olho gordo, aquela oração contrária, aquela palavra de maldição, aquela seta maligna do inferno, do olho gordo, do seca-pimenteira contra a nossa vida, contra a nossa casa, Pai, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra, envia teu anjo poderoso nos nossos lares, Senhor, anjos guerreiros, anjo com espada de fogo para cortar todos aqueles espíritos de inveja, aquele olho de fuscão de tandera, da inveja, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, no nome do Senhor Jesus, blinda, Senhor, nosso casamento, blinda a nossa vida, a nossa família, de todo ataque do invejoso, de todo ataque do olho gordo, no nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo o levante do inferno, Pai, envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais para tocar em cada paciente que está naqueles leitos, aqueles bebezinhos que estão na incubadora, toca, Senhor, para curar o teu povo, Senhor, liberta de toda amarração, liberta de todas as correntes que Satanás tem colocado no teu povo,
Quebra as correntes, Pai, quebra, despedaça as portas de bronze e dê a vitória para o teu povo. Envia também no manicômio, Senhor, que está cheio de gente ali, meu Deus, que é demônio e os médicos estão aplicando remédio, dizendo que tá louco, coisa nenhuma. Espírito de loucura, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Vai soltando agora, no nome do Senhor Jesus. Envia também, Senhor, nas cadeias, das penitenciárias. Visita, Senhor, e seja advogado aquele que foi preso injustamente. Liberta, Senhor. Dê, Senhor, a liberdade para o teu povo que foi. Faça justiça na vida dele, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia também, Senhor, a tua legião de anjos, Senhor, naqueles lugares, Senhor, que as pessoas não tenham médico, não tem ninguém. Se faça presente na vida dele, Pai. Envia o teu socorro, Pai, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, aquela que sofreu um acidente, que está com sequela de acidente, sequela de cirurgia, toca, Senhor, para curar. Calcifica os ossos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.